E já que vocês pediram, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da Auren Energia, uma empresa do setor de geração de energia renovável e que está em um setor bem interessante da bolsa para acompanharmos nesse momento. Então, se você gosta de dividendos, possivelmente você vai ter aí na sua carteira uma ou duas ou até três empresas aí do setor de energia, de vários setores ou dos setores específicos. E é isso que vamos tratar hoje a respeito da Auren 3. Vamos falar a respeito dos seus dividendos, do possível aumento aí de dividendos para os próximos anos ou queda desses dividendos e vamos ver se ela é uma empresa interessante para nós investirmos nesse momento. Bom, e a primeira coisa que você tem que saber antes de investir na Auren ou em qualquer outra empresa de energia é que elas são segmentadas, separadas por quatro grandes tipos de negócios. Nós temos a geração de energia, nós temos a transmissão de energia, distribuição de energia e a comercialização de energia. Sendo que uma empresa de energia ela pode fazer um ou mais de um desses segmentos, tá? E é o que normalmente acontece. Bom, então é interessante você entender agora como funciona cada um desses tipos aí de empresas de energia. Nós temos as empresas de geração de energia, como o próprio nome diz, são responsáveis por gerar, fabricar a energia que você vai utilizar na sua casa, tá? E o principal meio aqui no Brasil de geração de energia, de fabricação de energia, são as hidrelétricas. Nós temos também a energia solar e a energia eólica utilizada aí, fabricada aí por meio dos ventos. Depois disso, nós temos as empresas de transmissão de energia, que são responsáveis por transmitir a energia, por levar a energia das empresas geradoras para o centro de distribuição de energia, que são normalmente aquelas empresas que você vê aqueles cabos enormes de fios com aquelas antenas enormes quando você está viajando, tá? Elas são responsáveis por levar a eletricidade de um local para outro, ou seja, nesse caso aqui, o centro de distribuição e normalmente também o de comercialização de energia. Bom, em seguida, nós temos as empresas de distribuição de energia, que são as que mais nós comumente vemos aí na nossa cidade. Elas são as empresas responsáveis por manter aquela energia na cidade para ser comercializada aí nas empresas e nas casas. E por fim, nós temos as empresas aí de comercialização de energia, que são normalmente aquelas empresas que botam a continha de luz ali na sua casa e que são responsáveis aí por mandar a energia, a quantidade de energia necessária para cada estabelecimento ou casa de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, por que eu falei a respeito desses quatro tipos de segmentos aí? Porque você tem que saber para você investir nesse tipo de empresa. Porque tem os setores aí que dão mais lucratividade e outros que dão menos lucratividade. Por exemplo, eu gosto muito mais dos setores de geração e transmissão de energia, porque ele não tem tanto contato com o consumidor final. Eles se envolvem mais com o governo, tá bom? Então, normalmente esse tipo de empresa, elas trabalham aí com grandes contratos de duração prolongada. Então, é bem interessante você investir nesse tipo de empresa. Já as empresas de distribuição e comercialização de energia, eu não gosto muito, porque elas lidam muito aí com o consumidor final. São aquelas empresas que, como eu falei, ela bota a continha de luz ali lá na sua porta. Então acontece muito o que com isso? Acontece problema nesse tipo de empresa, acontece gatos, roubo daí de fios. Então tudo isso faz com que os gastos desse tipo de empresa sejam maiores. Então a lucratividade dele vai diminuir um pouco. Tanto que se você olhar o gráfico de cotação de uma empresa de distribuição e comercialização, você vai ver que o gráfico de cotação dela oscila muito, tá bom? Porque são empresas que normalmente variam muito aí o seu lucro, de lucro para prejuízo. Então fica atento se você for investir nesse tipo de empresa aí de distribuição e geração, porque ela pode dar um pouco mais de dor de cabeça. Bom, então já que você conhece cada um desses setores, vamos ver agora como é que a Auren Energia funciona, tá? Como eu falei para vocês, a Auren Energia ela é uma empresa do tipo de geração de energia, ou seja, ela fabrica a energia e também comercializa essa energia fabricada por ela, tá bom? Então, vendo aqui o seu gráfico de cotação, pegando aqui a sua máxima aqui, que é desde 2023 até agora em 2024, ela está com uma queda de mais de 25%, ou seja, quem comprou ela aí nesse tempo está amargando aí uma pequena queda. Porém, isso aqui não é incluindo os dividendos, tá? Incluindo os dividendos, essa queda aí acaba diminuindo bastante. Eita, Gleice, então ela é uma empresa aí que está começando na bolsa agora, é uma empresa recente? Não, tá bom? Ela tem esse nome de Aure 3 recentemente, a partir de 2023. Porém, ela é uma empresa aí que era do setor aí do governo. O governo metia a mão nela, tá? Ela é a antiga CESP. Ela foi privatizada e recebeu aqui o nome de Aure 3. Então, olhando aqui o site da Aure, como podemos ver, ela nasceu aqui, ó, da integração dos ativos da Votorantim e da CCP Investment. Então, como podemos ver aqui na sua composição acionária, a Votorantim é que detém aí o maior total de ações
dela, com mais de 38%, ficando em seguida aqui com a CCP Investment, com 32%, sendo que 29% dessas ações são aqui, ó, estão em free float, ou seja, estão livres aí para comércio, para pequenos investidores como eu e você, comprarmos suas ações. E por que eu estou mostrando aqui essa composição acionária? Porque isso aqui vai ditar como vai funcionar essa empresa, tá? Já que o grupo Votorantim, como vocês sabem aí, se você já conhece aí outra empresa que ela é investidora, eles gostam muito de dividendos. Então, normalmente as empresas, que essa empresa aqui é acionária, elas pagam muito dividendos. E a mesma coisa acontece aqui com o CCP Investment, que é um fundo de investimento. Então, ele tem que mostrar resultado aí para os seus investidores, tá bom? Então, eles gostam bastante de dividendos. Então, investindo nessa empresa, possivelmente aí você vai ter um ganho maior de dividendos através dela. Bom, e outra coisa interessante para vocês saberem é como seria o portfólio da Áurea, como ele está atualmente, como ele vai ficar no futuro, tá bom? Quando ela ainda se chamava CESP, antes da sua privatização, ela era 100% hídrica, tá bom? Através aí das empresas de geração de energia, as hidrelétricas. Então, em 2023, ela passou a ficar com 70% hidro e 30% em eólico, então, a geração de energia através de ventos, tá? Em 2024, eles pretendem ficar com 58% em hidro, 27% aqui em eólico e 15% em energia solar. Então, vocês veem aí que a questão das hidrelétricas vão diminuindo, ela vai se afastando um pouquinho mais dessa e vai entrando na questão das eólicas e energia solar. E o portfólio perfeito dela seria isso aqui, ó, 50% em hidro, 30% eólico e 30% e 20% aqui em energia solar, que é o que eles estão buscando. E eu acho isso bem interessante, pessoal, porque gerar energia através das hidrelétricas é muito caro, sai muito caro, demanda muito dinheiro, uma estrutura enorme e tempo. Além disso, o governo fica muito de olho, porque tem essa questão ambiental, onde elas são construídas, tem uma série aí de licenças que ela precisa, então é muito difícil hoje em dia você conseguir construir uma hidrelétrica, tá bom? Então, hoje em dia, é mais fácil aí você criar energia através dos ventos e da energia solar. Então, ela está entrando aí num local, num meio aí bem interessante de se investir para quem pensa aí no longo prazo, tá bom? Então, só para vocês verem o que está acontecendo com ela, olhando aqui, ó, a evolução da sua capacidade instalada, tá? Como podem ver aqui, as hidrelétricas, ela vem se mantendo aqui ao longo dos anos, nem aumentando, nem diminuindo. Por aquilo que eu falei para vocês, é mais complicado de você conseguir construir uma hidrelétrica hoje no Brasil. Então, olhando aqui, de 2021 para cá, ela tem um aumento significativo aqui em quê? Em energia eólica e energia solar, tá? Ela também tem aqui uma pequena parte em geração e distribuição de energia que também vem aumentando. Mas a maior parte dela aí vem se mantendo nesses 4 segmentos aqui que eu falei para vocês. Daqui 2021 para cá, ela vem se mantendo aqui nas hidrelétricas e vem crescendo bastante. A energia eólica e solar, o que é bem interessante para pensar em questão de energia renovável, já que o Brasil é um grande tem um grande potencial de geração de energia renovável através dos ventos e da energia solar, tá? Então é isso que você vai comprar se você investir na Áurea. Por isso você não pode pensar nessa empresa só em questão de dividendos. Você tem que conhecer a empresa, saber o que ela faz para você poder investir nela. Então você investir na Áurea é isso que você vai estar comprando. Uma empresa que diversifica a sua geração de energia e a sua comercialização em 3 grandes setores: as hidrelétricas, a eólica e a solar, sendo que as hidrelétricas vão manter ali o percentual, vão tentar diminuir um pouquinho e vão aumentar a questão na parte de energia solar e energia eólica. Bom, então já que você agora já sabe onde você está se metendo investindo na Áurea, vamos conferir agora os seus principais indicadores. E hoje ela está sendo cotada por R$ 11,97, tem uma máxima aqui nos últimos 12 meses de R$ 13,19, vindo uma pequena desvalorização aí. Hoje, né, atualmente, ela está com uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses de 0,36%, porém no mês atual está com uma pequena alta aqui, tá? Além disso, olhem só isso aqui, ó. Ela pagou mais de R$ 3,40 nos últimos 12 meses, o que dá um dividend yield de mais de 28%. Isso aqui é um ótimo dividend yield, tá bom? Porém, você não pode se apegar apenas nesse dividendo que ela pagou aqui nos últimos 12 meses, porque possivelmente isso não vai se repetir. Aliás, possivelmente não. Com toda certeza, isso não vai se repetir aí ao longo dos anos, tá? Isso não é saudável. Uma empresa ela não vai ficar pagando 28%, 20%, 30% de dividend yield aí nos próximos anos, porque isso aí não seria saudável para a empresa, tá bom? Esse ganho aqui, esse dividend yield
alto dela vem de outros fatores aí, como dividendos não recorrentes. Então você tem que ficar muito atento ao investir nessa empresa e saber de onde está vindo esse dividend yield para você saber onde você está se metendo. E já já eu vou falar a respeito desse dividend yield com vocês, tá? Vamos dar onde é que vem todo esse dividendo que ela pagou aqui nos últimos 12 meses. Agora vamos dar uma olhada aqui no restante dos indicadores dela. Bom, pessoal, continuando aqui nos seus indicadores, como vocês podem ver, ela está com um PL aqui de 5,9, um PL muito bom, tá? Eu gosto de PL com no máximo 10. Então, abaixo disso, é um bom PL. A não ser que esteja negativo, tá? Se ele estiver negativo, o negócio tá feio. Mas enquanto estiver positivo e abaixo de 10, é um bom PL. Já o seu P sobre VP se encontra hoje abaixo de 1. Isso significa que nós estamos comprando essa empresa, quem estiver comprando nela, né, quem for investidor dela, está comprando ela com valor descontado em relação ao seu valor patrimonial. Se o P sobre VP tiver em 1, você nem está comprando caro, nem está comprando barato, está comprando seu preço justo. Abaixo de 1 significa que você está comprando mais barato em relação ao seu valor patrimonial e acima de 1, na teoria, estamos comprando ela mais cara. Porém, não podemos analisar só esse indicador, tá? Temos que olhar sempre o conjunto de indicadores para saber se essa empresa está barata ou cara. E olhando aqui o seu histórico aqui, ó, o seu histórico aqui do seu P sobre VP, ela estava com P sobre VP em 2022, próximo a 1 em 2023, deu uma pequena queda e agora está com um P sobre VP mais descontado. Isso não é de graça, tá? Sempre que a empresa está ficando mais descontada, é porque ela tem mais risco. Além disso, olhando aqui agora também o seu histórico de PL, o PL dela estava aqui em 5,51 em 2022, deu uma pequena alta e agora está com pequena queda, mas sempre aqui abaixo de 10, dando aí oportunidade para quem gosta de investir nessa empresa. Já olhando aqui o seu dividend yield, que é onde você tem que ter muito cuidado, porque esse dividendo aqui, pessoal, ele não vai se repetir aí nos próximos anos, tá bom? Então, se você for investir nessa empresa, não invista nela pensando apenas no dividendo. Conheça a empresa e saiba o que ela faz antes de você investir. Olhando aqui o seu histórico, como vocês podem ver, ó, em 2022 praticamente ela não pagou dividendos, tá bom? Já em 2023 teve um dividendo alto e em 2024 agora está com um dividendo aí que nos últimos 12 meses que possivelmente vai continuar sendo alto, vai depender muito aí da empresa. Porém, diferente do que as notícias estão falando que ela pode pagar muitos dividendos esse ano, eu não acho que ela vai pagar um dividendo aí acima de 20%, tá? Como pagou aí nesses últimos 12 meses. Então fiquem ligados, já já a gente vai falar a respeito, tá? Bom, continuando aqui, como vocês podem ver, ela é uma empresa ó, que não tem muitas dívidas. A dívida líquida barra EBITDA dela está abaixo de 1. Isso significa que ela tem mais EBITDA do que dívida. Tá, Gleice, mas o que é EBITDA que você tanto fala? EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, nada mais é do que uma forma de lucro. Então isso aqui diz que essa empresa ela tem mais lucros do que dívidas. Então, é uma empresa que praticamente aí não tem dívida, está muito controlada aí a respeito das suas dívidas. Isso é um ponto muito positivo, porque é difícil acontecer isso com empresas aí de elétrica. Normalmente, elas são um pouco mais endividadas, que ela pega aquele dinheiro, faz um empréstimo para investir na própria empresa aí para gerar mais valor para o acionista, tá bom? Então, outro ponto muito importante que eu tenho que falar para vocês agora e que eu quero que vocês prestem bastante atenção daqui até o final desse vídeo, tá bom? Porque isso aqui vai influenciar muito na sua decisão de investir nela agora ou não, é no seu pagamento de dividendos. Nesse último ano agora em 2024, ela pagou apenas 40 centavos de dividendos. Porém, no ano de 2023 aqui, ela fez dois pagamentos, um no mês 5 e outro no mês 12, cada um de R$ 1,50, totalizando aí R$ 3 de dividendos. É um dividendo muito alto, pessoal, e que não vai se repetir, tá? Mas não é isso que eu quero falar com vocês ainda. Vejam só isso aqui, tá bom? Olhem só isso aqui. Como eu falei, ela pagou 40 centavos aqui nesse ano, que dá aqui o que dá aqui 400 milhões de reais. Porém, em 2023, ela pagou aqui um montante ó, de 3 bilhões de reais, o que deu R$ 1,50 por ação. Gravem bastante esse número aqui, ó. 3 bilhões, sendo aqui 1,5 bilhão e 1,5 bilhão. E por que tu tá achando esquisito, Gleice? Dividendo é sempre bom. Eu digo, dividendo é bom quando ele vem de uma maneira saudável e vem aí de uma estratégia da empresa. Mas como nós podemos ver aqui nesse fato relevante, ó, ela lançou aqui uma dívida, pessoal. Ela vai aqui acumular dívida, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, a CESP, antiga CESP, né, Companhia Energética de São Paulo, tem aqui para a realização da sua 13ª emissão de debêntures um valor aqui de 1,1 bilhão de reais, ou seja, uma coisa muito esquisita. A empresa pagou aqui 3 bilhões de reais e está fazendo uma dívida aqui, ou seja, para pagar juros
de 1,1 bilhão de reais, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito de você abrir seu olho, tá? Porque se a empresa ia emitir essa dívida, por que ela pagou essa quantidade de dividendos? Então isso aí mostra que a empresa aí está com uma má administração do lucro que ela tem na empresa, tá? Porque ela poderia ter dividido aí, se ela estava com 3 bilhões, pagava aí 2 bilhões aí o acionista e ficava com 1 bilhão para emitir essa dívida. Por que ela não fez isso? Ó, preste bastante atenção aqui na sacanagem que tem aqui no meio, olha. Quem foi contratado aqui para a emissão desse debênture? Foi aqui, ó, contratação do Banco Votorantim. Se vocês viram como mostrei aqui logo no começo, ó, o Grupo Votorantim é o seu principal acionista. Então fiquem de olho aqui, pessoal, porque a empresa ela está pagando dividendos, ou seja, está pagando dividendos principalmente para o Banco Votorantim, que é o seu maior acionista, e está contratando o próprio banco para emitir dívida, pessoal. Então fiquem de olho que isso é muito esquisito. Quem está ganhando mais com isso? Não é você acionista, é o Grupo Votorantim. Ele está ganhando aí com seus dividendos e está ganhando com a emissão de dívida. A empresa podia não ter liberado tanto dividendo e podia ter feito esse empréstimo. Então veja só, desses 3 bilhões aí, boa parte, 33% foi para o Grupo Votorantim. Ele pegou esse dividendo aí, colocou mais uma graninha e emprestou esse dinheiro de novo para a empresa. Então isso é muito esquisito. Fiquem de olho nisso aí, porque dividendo é bom, todo mundo gosta de dividendo, mas quando ele vem de uma maneira saudável da empresa e de uma estratégia aí que não vai prejudicar o acionista. Então isso aí, esse tipo de notícia, esse tipo aqui de dívida faz com que eu fique de olho aberto a respeito da empresa e fique prestando atenção, tá bom? Então faça a mesma coisa você aí. Porém, apesar dela estar emitindo essa dívida, tá? Eu não acho isso um problema muito grande, tá bom? Porque como eu falei para vocês, ela é uma empresa que não está muito alavancada, ela não tem muita dívida. A dívida dela barra EBITDA está abaixo de 1. Então não vejo grande problema nisso. O problema é a empresa tá pagando dividendos, uma quantidade exorbitante de dividendos e fazendo aí, adquirindo dívida. Ela poderia muito bem não ter adquirido essa dívida, ter pagado um montante de dividendo um pouco menor e ter pegado uma parte desse dinheiro e ter investido na empresa, que eu sei que seria muito melhor aí para o acionista do que ela pagar dividendos. Como eu falei, pagar dividendos é bom, desde que seja de uma maneira aí saudável, tá bom? Porém, também temos pontos aqui importantes e relevantes a respeito dela de umas matérias. Como vocês podem ver aqui, ó, a Vivo e a Auren estão criando aqui uma joint venture para explorar aí o livre mercado de energia, tá bom? Isso é um ponto muito positivo para a empresa. E como a própria matéria diz, eles estão tentando aqui capturar uma fatia significativa de novos clientes que vão poder migrar para esse ambiente de negociação a partir de janeiro. Então, isso é um ponto muito positivo, porque mostra que a empresa está tentando aí se expandir a cada ano mais, fazendo parcerias interessantes, como no caso aqui da Vivo. Além disso, olhando aqui os seus destaques do quarto trimestre de 2023, como vocês podem ver, olhando aqui o seu EBITDA e o seu EBITDA ajustado, o EBITDA, tá bom? Para o ano de 2023 em relação ao ano de 2022, ela teve um aumento aqui de quase 10%. Então, é uma empresa que está conseguindo aí gerar caixa e isso não vai prejudicar aí a empresa. Como eu falei, é uma empresa, como vocês podem ver aqui, ó, a sua dívida líquida barra EBITDA está abaixo de 1. Então, é uma empresa que está gerando aí um fluxo de caixa, está diminuindo suas dívidas, então ela pode fazer aí investimentos, captar dívidas para fazer investimentos na empresa, tá? Não vejo problema nenhum com isso. Então, é uma empresa que relativamente está bem das pernas e está aí tentando crescer. O que eu volto a frisar é na questão do pagamento de dividendos, que podia ter sido feito de uma maneira mais controlada, tá bom? E outro ponto muito interessante são em notícias aqui, como vocês podem ver a respeito dessa daqui, ó, do InfoMoney, tá? A Auren pode pagar dividendos dividendos mais elevados em 2024, avalia aqui o BBI. Então vocês tomem cuidado com esse tipo de notícia, com esse tipo de notícia também aqui, ó. Olha só essa daqui da Genial. Ainda essa semana, acho que segunda ou terça, eu olhei aqui, estava com recomendação de compra para a Auren. Hoje já está com recomendação aqui de manter. Você já me conhece, sabe que eu não levo esse tipo aqui de recomendação em conta na hora de investir em uma empresa. E você também não deve levar, tá bom? Não leve recomendações de compra ou venda a sério. Faça você suas análises e veja você se vale a pena ou não investir naquele tipo de empresa. Por exemplo, aqui a Genial estava recomendando compra das ações no início da semana, agora está recomendando que você mantenha. Nem compra, nem venda. Então fiquem de olhos muito abertos nesse tipo de recomendação. Falando aí que a empresa vai pagar muitos dividendos, falando em recomendação de compra, porque isso pode não acontecer, tá bom? Então fique de olho nisso aí.
Bom, então, como vocês podem ver a respeito de tudo que nós falamos, a Auri é uma empresa bastante interessante, apesar dessa dívida que ela está contraindo, que não deveria contrair, tá? E que não é uma dívida tão elevada, tá bom? Mas não tem necessidade dela fazer isso. Então, mesmo assim, ela é uma empresa interessante, ela tem aí distribuído bons dividendos que não vão se repetir no longo prazo, tá? Eu acho aí que nos próximos anos ela vai pagar aí, se for uma empresa saudável, vai pagar entre 7, 9 e 10% de dividendo de yield, não vai passar disso. Então, não invista nessa empresa se você está pensando apenas em dividendos, porque isso não vai ocorrer. Bom, eu acho, apesar de tudo isso, que ela é uma empresa sim que tem um grande potencial aí de crescimento pelo setor, principalmente pelo setor que ela se encontra, que é o de geração de energia. E porém, apesar disso, nesse momento eu não tenho ela na minha carteira. E não, digamos que ela não é aí a princesinha dos meus olhos, tá? Mas eu continuo acompanhando o mercado aí. Quem sabe aí numa possível queda, ela não consiga aí ficar mais barata e eu resolvo investir nessa empresa, tá? Mas hoje, nesse momento, só estou acompanhando ela. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Se você quer aprender mais sobre investimentos, eu vou deixar um link aqui com uma playlist com outros vídeos meus para que vocês possam conferir. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, por favor, se inscreve nesse canal para me ajudar a chegar aos primeiros 1000 inscritos, cara. Tô precisando muito disso para me dar aquele gás para trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.